Todos somos iguais perante a lei. A gente ouve esta frase desde sempre, certo? É, à partida, uma das promessas fundamentais das nossas sociedades. Mas e se essa promessa for, na verdade, uma grande mentira? É esta a questão provocadora que vamos analisar hoje. Com base nos materiais que estudamos, é uma pergunta que até incomoda, não é? Leva-nos a pensar, será que este ideal tão nobre da igualdade perante a lei é, no fundo, apenas uma capa? Uma forma de disfarçar ou até de legitimar as desigualdades e a opressão que vemos à nossa volta? E para que isto não pareça apenas conversa teórica, olhem bem para este exemplo. É gritante. A mesma situação, o mesmo crime, mas a justiça é completamente diferente. É precisamente aqui que a crítica ganha força. A ideia de que o sistema judicial, por baixo do seu véu de imparcialidade, acaba por espelhar e até reforçar as desigualdades da própria sociedade. Então, vamos diretos ao ponto. Qual é a acusação central aqui? É a ideia de que a justiça, que se apresenta como imparcial, é na verdade uma máscara. Uma ferramenta conservadora feita para manter o status quo, para que tudo fique na mesma, não importa quem vença as eleições. E atenção, a crítica vai muito além de um ou outro juiz corrupto ou de uma decisão errada. É uma acusação direta à neutralidade do sistema inteiro. Argumenta que ele foi construído, na sua essência, para sistematicamente favorecer uns e desfavorecer outros. Ok, a crítica é forte. Mas será que ela se aplica a todos os sistemas por igual? Os autores do material de referência dizem que não. Para percebermos isto, precisamos de distinguir entre dois modelos muito diferentes de Estado de Direito. O primeiro modelo vem do economista Friedrich Hayek. Para ele, a verdadeira lei não é a que os políticos fazem e desfazem no Parlamento. Pelo contrário, a lei autêntica devia evoluir de forma orgânica, quase como um ser vivo, a partir dos costumes e das decisões dos juízes ao longo de séculos. Para Hayek, esta era a verdadeira ordem, algo que estaria acima das disputas políticas do dia-a-dia. E aqui o contraste é claríssimo. De um lado, um modelo de Hayek, que por natureza tende a conservar as coisas como elas estão. Do outro, um sistema baseado em leis criadas através de um processo democrático, político, que pode ser uma ferramenta poderosíssima para a mudança social. E é aqui que percebemos o enorme perigo no modelo de Hayek. Pensemos na segregação racial de Jim Crow, nos Estados Unidos. Ela foi mantida não só por leis escritas, mas por toda uma teia de acordos privados, práticas comerciais e costumes sociais. Era precisamente o tipo de ordem espontânea que Hayek defendia. Assustador, não é? Mas e se tivermos leis justas, aprovadas democraticamente? Isso resolve o problema? Bem, não necessariamente, porque agora entramos num outro território, talvez ainda mais complexo, o da imparcialidade dos próprios juízes. A lei não é um programa de computador. As palavras são muitas vezes vagas, cheias de zonas cinzentas. Têm o que os especialistas chamam de textura aberta. E é exatamente nesse espaço de interpretação que os juízes têm de tomar decisões, abrindo a porta para que os seus próprios preconceitos e visões do mundo entrem em jogo. E esta margem de manobra dos juízes tem consequências bem reais. Nas leis sobre drogas, por exemplo, qual é a linha exata que separa um consumidor de um traficante? E nas leis fiscais, onde é que acaba a otimização e começa a fraude? As respostas a estas perguntas, dadas por um juiz, podem acabar por reforçar exatamente as mesmas desigualdades que vimos no início. Então, a solução é simplesmente desistir do ideal de imparcialidade? O filósofo Stanley Cavell avisa que isso seria um erro perigoso. Ele argumenta que este mito da imparcialidade, mesmo que seja imperfeito, é absolutamente essencial. Porquê? Porque força o sistema a justificar-se, a operar dentro de uma lógica de justiça, em vez de ser só uma questão de poder bruto. E isto leva-nos a uma pergunta ainda mais profunda. O que é que acontece quando uma sociedade rejeita por completo este ideal de uma lei abstrata e universal? A história, infelizmente, dá-nos uma resposta, e é de arrepiar. Reparem nesta linha do tempo. É uma viagem intelectual assustadora. Começa com a ideia luminosa de direitos universais para todos, mas, pouco a pouco, essa ideia foi atacada em favor de uma lei que devia ser ligada à nação, à tradição, à raça. E no final desta estrada, o que encontramos é a filosofia jurídica do regime nazi.
Para percebermos como este novo pensamento funcionava na prática, vamos ver um caso real da Alemanha dos anos 30. À primeira vista, parece um caso de herança muito simples, como tantos outros. Mas vejam só a decisão do tribunal. A lei, o testamento, foi completamente ignorada. Em vez disso, o juiz invocou uma lei não escrita, a ordem concreta da família alemã. De repente, os direitos individuais da pessoa que fez o testamento deixaram de importar. O que importava era uma ideia abstrata de como a comunidade devia funcionar. E este princípio foi levado a extremos ainda mais absurdos. Num outro caso, ligado às leis de Nuremberg, a lei escrita era clara. Proibia relações extraconjugais. Mas o que é que aconteceu quando não houve, de facto, qualquer relação sexual? A decisão do tribunal foi chocante. O homem foi condenado. Basicamente, o juiz disse que não interessava o que a lei dizia, literalmente, mas sim o seu espírito, que era proteger a pureza da raça. Reparem na inversão total. Um dos pilares do direito moderno é que não há crime sem lei. Ali o princípio passou a ser: não pode haver ofensa à raça que fique sem punição. Depois deste desvio sombrio pela história, o que é que podemos concluir? Afinal, qual é o valor deste ideal de justiça, mesmo sabendo que é imperfeito? No fundo, a escolha é esta. De um lado, um sistema de regras abstratas que se aplicam a todos, não importa quem sejam. Do outro, um sistema baseado na identidade de um grupo específico que distingue entre nós e eles. É a lei contra a ideia de sangue e solo. E aqui chegamos a uma conclusão que parece um paradoxo. Aquela natureza impessoal e formal da lei que tantas vezes nos frustra é, na verdade, a sua maior virtude. É precisamente por ser cega, por não querer saber quem a pessoa é, que ela nos protege de se tornar uma arma de opressão baseada na identidade. O que nos deixa com esta questão final, para refletir. Quando nos deparamos com uma lei que é injusta, qual é a resposta? É abandonar por completo o ideal de que a lei deve ser igual para todos? Ou é usar precisamente essa promessa de igualdade como uma arma para exigir uma justiça mais verdadeira? Fica a pergunta.